Se trouxer uma diretamente de Recife, não precisa nem fazer prova. Vamos lá, amados. Bora. Vamos retornar? Vamos lá, preste atenção aqui, ó. Por favor, prestem atenção. Nós vamos falar, então aqui, percebe que tem, ó, perguntas, ó. O que, quem, por que, quando, onde, como. Só após todas essas perguntas serem respondidas adequadamente no texto que a gente está se referindo, aí a gente pode afirmar alguma coisa, como dizem aí os pregadores atuais, né? Assim diz o Senhor. Tá, mas até chegar esse assim diz o Senhor, nós temos convicção de fato que Deus está dizendo aquilo? Aqui que é o X da questão, irmãos. Tá certo? Então lá, o que? É o texto, é a gramática. Então nós vamos ter que responder o que o texto está dizendo. Primeira pergunta a ser respondida. Quem? Né? O contexto imediato. A quem? O quem o texto está se referindo? Por quê? O contexto maior. Por que está sendo falado aquilo? Olha aqui que eu bati sem querer. Ah, não, mas tá. Não alterou não. Obrigado. Quando foi escrito? História bíblica. Qual a época? Onde foi escrito? A geografia. E como foi escrito? A cultura bíblica. Então, tudo isso respondido adequadamente, aí a gente afirma alguma coisa. Vamos começar então pela gramática, que seria o quê, né? Isaías capítulo 57, versículo de número 21, eu gostaria que os irmãos abrissem o texto. Isaías, capítulo de número 57, verso 21. Agora eu ia pedir para os irmãos lerem só aqueles que têm essa versão que é mais comum, ao meio da revista e corrigida, tá bom? Porque outras vão trazer diferente, e aí pede aí o propósito que eu tenho aqui para trazer para vocês o porquê que a gente precisa dar atenção então à gramática, ou seja, a escrita, né? A gramática, na verdade a gramática não é escrita em si, é a pontuação. Por que a gente tem que dar atenção? Então essas coisas que fazem diferença ou só é capricho de professor que não tem o que fazer da vida e fica arrumando essas dores de cabeça para a gente. 57 de Isaías, quem que achou? Amém. Achou? Duas ou três pessoas eu gostaria que lesse, mas na mesma versão, tem que ser a mesma revista corrigida. Tá tudo certo? Então a irmã, primeiro quem mais que achou? O varão? Pronto, então fica aqui os três irmãos. Pode a irmã falar? pode, leia por favor, depois os irmãos na sequência. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Sim, só isso. De novo, por favor. Para os ímpios, diz meu Deus, não há paz. Sim. Não há segurança para... Aí já é diferente, aí vai, mas tem que ser assim, parecido. Alguém tem parecido? Os ímpios, diz meu Deus, não tem paz. Sim. Tudo bem. Vocês perceberam alguma coisa na fala dos irmãos? Os demais? Os demais. Não? Então vamos lá. Hã? Para os ímpios, ele disse que não haverá paz. Não, eu perguntei primeiro. Tu está perguntando. Os ímpios não terão paz, né? Eu acho que é a mesma frase, mas palavras foram colocadas diferentes. Mas isso altera alguma coisa? Não alterou. Não alterou. Tem certeza? Eu acho que aqui ele queria, como uma afirmação, para dizer que só os justos terão paz, os ímpios não. Não sei, tu está dando já uma interpretação do negócio, né, Jota? Rapaz, eu não cheguei ainda aí. Sim, não, tudo bem. Aqui, ó, olha, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Diz o meu Deus, não há paz para os ímpios. Tá bom. Deixa eu ler então, tá? Porque vocês leram, talvez não foi percebido. Percebe como que a gente lê e às vezes não identifica? A gente precisa reler, rever. Eu vou mostrar para vocês aqui o que não foi percebido. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Não é isso? Uma leitura foi feita. Outra leitura foi feita assim. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Não perceberam ainda? Não perceberam? Diga, irmã. A irmã está dando uma interpretação também já. Olha que coisa interessante. Eu não cheguei na interpretação ainda. Eu estou na leitura apenas. Vocês percebem como a gente já quer falar, é isso, eu acho que é isso, é assim. Não, calma.
Eu só estou aqui a leitura. Percebe essa ânsia nossa de já querer saber, falar e concluir tudo? Não, calma, calma. Se nós gastarmos uma aula todinha para explicar um versículo, vai ser isso. Calma, né? Não se agonie. Eu vou trazer de novo aqui para que vocês percebam. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Fiz uma leitura, não é isso? Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Fiz outra leitura. Perceberam? Sim? O que foi percebido? Os ímpios está falando em nome de Deus. O irmão está perguntando? Não, estou. Não, por favor, repete de novo. Gramaticalmente, Repete de novo. primeiro tem o pastor leu que não há paz, não tem paz. Né? Esse foi o entendi. O não há paz, quer dizer que no momento, não, eles não. Ele está dizendo, meu Deus falou para ele, que para os perversos não paz. Como Da se Deus interpretação. falou para ele, ele falou para os perversos. Eu li aqui, não mudei, não acrescentei nenhuma palavra, nem tirei nenhuma. Para mim está. Então tudo bem. Agora eu vou ler e vou mostrar aqui qual é a diferença da leitura. Os ímpios, diz meu Deus, não tem paz. Tá certo? Aí a leitura que eu fiz a segunda vez foi: os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Eu mudei o significado por conta que eu não respeitei a vírgula. Perceba. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. A leitura que eu fiz, tirando ou não respeitando as vírgulas, os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Não perceberam? Mudou o significado porque eu não respeitei uma vírgula. Na primeira está escrito que é o correto. Os ímpios, vírgula, diz o meu Deus, vírgula, não tem paz. Deus está dizendo que os ímpios não têm paz. Quando eu não respeitei as vírgulas, então eu disse o seguinte, que os ímpios diz que o meu Deus não tem paz. Não tem o quê? Diz que o meu Deus não tem paz? Não. Vou ler aqui. Os ímpios, diz o meu Deus não tem paz. Eu estou lendo aqui. Ah, que o meu Deus não tem paz. Isso. Seria. Ah, entendi. Não mudei nada, irmão. Eu não mudei uma palavra, eu li aqui. Entendi. Só que eu mudei o significado. Eu não tirei uma letra sequer. Eu não acrescentei nada. Eu estou lendo aqui, ó, pega a Bíblia aí. A minha está escrito, ó, os ímpios, diz meu Deus, não tem paz. Vou ler a mesma coisa. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Eu não acrescentei nada, eu mudei o sentido por conta que eu não respeitei a vírgula. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Nós estamos falando da gramática. O que é gramática? Pontuação. Isso faz diferença sim. Sim, irmã, pode falar. Quando você retira essa vírgula, dá a entender que é o Deus do próprio ímpio. Então, por exemplo, para o ímpio, diz o meu Deus não tem paz. Então, tem essa segunda. Na segunda leitura que eu fiz errada, o ímpio está dizendo que Deus que não tem paz. E a leitura correta está dizendo que os ímpios, Deus está dizendo que eles não têm paz. Perceberam? O que eu estou tentando chamar a atenção? Pontuação, amados. Eu estou começando aqui do básico. É o básico. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que respeitar pontos e vírgulas, senão nós podemos mudar. Vou pegar outro texto então. Vamos lá, em Gênesis capítulo 24, verso 21. Eu não estou acrescentando nada. Eu não estou tirando nada. Eu estou fazendo a leitura 2 vezes com as mesmas palavras. E uma coisa que o senhor disse outro dia, assim, para a gente pegar... que eu peguei a NVI. A NVI fala assim: para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Que eu comecei a pegar alguns textos, pegar em várias versões. Isso. E assim a gente tem uma interpretação melhor Sim. do que está querendo Tem uma clareza dependendo da versão, nós temos uma clareza. Mas, por exemplo, vai que eu não tenho. Eu só tenho essa Bíblia aqui. Estou fazendo leitura. Eu preciso fazer a leitura independente da versão, a leitura correta. Posso pegar uma NVI e posso ler errado também. Estou falando desse texto. Mas e outro texto, na NVI, por exemplo, que eu leio errado, embora ela tenha uma linguagem melhor. Não vai ajudar em nada. Então é leitura. Eu estou começando aqui pelo básico, que é leitura. Nós precisamos ler certo.
Tá certo? Então vamos lá. Capítulo 24, verso 21. Todos estão acompanhando o texto? Amém. 24 e 21 na Bíblia? Então vamos lá. Na minha versão está: e o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. Fiz a leitura, né? E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para ver se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Eu não percebi? Não. Leio de novo. Deu para perceber a diferença? Deu. A primeira você leu pausadamente, na segunda você leu quase com. E que diferença fez então o pausado e o não pausado? Pausadamente deu para entender melhor. E o que deu para entender? Qual foi o entendimento melhor do A pausado? leitura. Sim. Que o Senhor deu o varão, né? Sim. Eu não lembro o texto, mas. Então vamos de novo. Calma, amados. Ó, tá vendo como a coisa não é tão simples quanto a gente parece? Ah, é só ler. Não, não é só ler. Quando a gente para pensar no que está fazendo, a gente vê que não é tão automático e tão simples assim. Todos, por favor, prestem atenção aqui. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Essa é a leitura. A outra leitura é: e o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. De novo, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no outro texto. Uma eu li como deve ser lido, respeitando os pontos e as vírgulas, e outra não. E aí olha o sentido da primeira. E o varão estava admirado de vê-la. Então o varão, o homem, viu a mulher, ele calando-se, para saber se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. Então o homem, o Damasceno aqui, o tal de Eliezer, no caso, o enviado lá do Abraão, se não me falha a memória, ele observou a Rebeca fazendo o que tinha proposto lá, que era dar água para os cabelos. Então ele ficou lá parado, admirando-a, né, de vê-la. Ele calando-se para saber se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. Agora, quando eu li a outra leitura, Ficou admirado dela falando. exato, né? E vendo o varão, e o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Eu mudei o significado ou não, irmãos? Eu acrescentei alguma coisa? Mas que ela estava calada, não é? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês, que uma vírgula pode mudar o significado. E aí a gente vai fazer o quê? Como nós não observamos correto, ou seja, no caso aqui a vírgula, nós interpretamos errado e vamos aplicar errado. Tranquilo? Entenderam mesmo ou não? Estão percebendo então, né? Então, vamos lá, mano. Coisa boa. Vamos passar para frente aqui para ver um negócio. Ó, preste atenção, olha aqui. Não olhe Bíblia agora, não é hora de ler Bíblia. Né? Tem que entender aqui. Perguntas são feitas a respeito dos textos. É fato, as perguntas são feitas. Quando a gente lê, ou quando a pessoa lê, fazem perguntas, né? Menino, Jesus disse: se alguém te bater, oferece a outra face. Ah, o menino pergunta: pastor, mas se a gente for nocaute? Só para descontrair. Mas a verdade por trás dessa ilustração é que assim, é muito fácil a gente falar do texto bíblico, mas as pessoas fazem perguntas: por que é assim? Mas se acontecer isso? E se a gente, por exemplo, Jesus disse: se te bater numa face, oferece a outra. Aí o menino pergunta: mas se a gente for nocaute, como que a gente faz? É lógico que é uma brincadeira, mas percebe que não é assim tão simples e tão aceito para as pessoas que ouvem a palavra. Elas fazem perguntas. Vocês não fazem perguntas quando ouvem uma pregação? Claro que fazemos. Agora, o problema é: essas perguntas são respondidas na pregação? Não. E a gente fica imaginando o que a pessoa estava falando. Não é? Vai onde? Eu anoto e vou pesquisar. Vai pesquisar, estudar o texto, tudo ali? Vou saber o que ele quis dizer, porque eu Bom. não vou interrompê-lo, né? Sim. Então, mas faz isso? Coisa boa, toda a mensagem está corretíssimo. Eu estou admirado de vê-la falando para ver se o Senhor prosperou a minha jornada aqui ou não. Então,
Mas nossa, isso para mim eu estou aqui estupefato, para usar o termo. Não é porque poucas pessoas fazem isso. Ouvir uma mensagem, anotar tudo aquilo que não entendeu direito para depois pesquisar em casa? Alguém mais faz isso? Nossa, mas Deus te abençoe. Não, é excelente, não. Nossa, se todo mundo fosse assim, eu talvez não precisava nem dar essa matéria. Vamos lá, irmão. Eu entendi uma pregação que eu ouvi hoje Sim. sobre o vento sul. Uma pregadora pregou sobre o significado dos ventos. Né? Nossa. Vento sul, É? norte. E o que ela disse? Ela disse que isso tem. Eu não vou lembrar detalhadamente. Sim. Mas é o vento sul que traz também o espírito, né? Da maneira santificante. Sim. O É uma Espírito. mensagem do Espírito. Espírito Santo? Isso. Ah. E para a gente pesquisar sobre isso, o que isso significava, o vento sul no contexto bíblico. E aí ela pregou, terminou a pregação, eu fiquei de pesquisar, não pesquisei. Mas, para mim, o vento eu estava lendo como um fenômeno muito mais assim, natural do tempo, geológico, do que uma mensagem, um significado, um mover espiritual. Mas hoje já me deu um sentido, aí agora eu falei de novo, acho que eu vou identificar. Vamos Mas ver. aí, Vamos ver. Amados, prestem atenção, vocês não vão conseguir ler o que eu vou colocar ali, que as letras estão pequenas. Então ouçam-me, tá bom? Por favor, prestem atenção no que eu vou narrar aqui. Bom, a história do VCC. Não tentem lá, ler lá, ouçam aqui. Não, vocês podem até atropelar, eu quero ler pausadamente para que vocês inclusive absorvam. Então a história do VCC. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho rotineiro, no canavial, quando de repente olhou para o céu e viu escrito entre as nuvens as letras VCC. Muito religioso, o caipira julgou-se que aquelas letras significavam: vai, Cristo chama. Fiel à visão, correu ao pastor de sua igreja e contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante de sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso diante do relato, disse: mas para pregar o Evangelho, eu preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece? As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Ah, então conte-a, pede o pastor, querendo conhecer o grau do conhecimento bíblico do futuro pregador do Evangelho. O caipira começa a falar: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele lhes disse: varões irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho se te dou. Entregou-lhe seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E os corvos traziam alimento, pois alimentavam-se de gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo ocultou na vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tivesse 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olha ao longe, e olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelo cabelo no árvore e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e o resto que sobraram foram 12 cestos cheios de alimento para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comemos, que comeremos, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos os que ouviram se admiraram da sua doutrina. O caipira, entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: e então, estou pronto para pregar o Evangelho? O pastor disse: olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas letras do céu não significavam vai, Cristo chama. Antes deveriam ser lidas: vai, corta a cana. Moral da história: um conhecimento superficial da Bíblia pode causar muita confusão. Ele só citou texto bíblico, sim ou não, irmão? Sim, sim. Como diz aí os pregadores e os irmãos pentecostais, Bíblia pura. Não é? Só Bíblia. Citou um texto atrás do outro, irmãos. Só citou Bíblia, sem conversa fiada. Mas a Bíblia que ele citou tem nexo, tem sentido, faz sentido. É uma mensagem bíblica, apesar de ter sido citado a Bíblia, não é uma mensagem bíblica. Você percebe, irmão? Que não é pelo fato de citar texto bíblico,
versículo bíblico um atrás do outro, de cor e salteado, quer dizer que está transmitindo a mensagem de Deus? Vocês percebem? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu... Tá. Olha só o que eu falei. Observação, interpretação e aplicação. E a conversa, né? E aí, irmão? Beleza? Vamos jogar uma bolinha? Ou não. Jesus condena o futebol. Ah, não fala besteira não, deixa isso de bitolagem. Vou te provar na Bíblia. Na Bíblia. João 21:6, ele mandou jogar a rede no mar. Mateus 7:5, mandou tirar a trave. Lucas 1:6, e ainda chamou o juiz injusto. Olha o óleo do Senhor descendo ali, ó, sobre os varões. Irmãos, Foi melhor. Está na Bíblia. Sim, não provou na Bíblia, irmãos? Não citou o texto, a referência e tudo mais? Sim. É ou não é? Ele não argumentou e não trouxe o que ele queria para provar? Ó, Jesus disse, porque o futebol é pecado. Jesus disse para fazer o seguinte: tirar a trave, jogar fora essa trave, a rede lançar também no mar, e ainda o juiz é um injusto. Texto bíblico. Sim ou não? Vocês estão dando risada e acham engraçado, mas a maioria de nós não se atenta para essas coisas quando a pessoa cita texto bíblico um atrás do outro da referência. A gente fala que a palavra de Deus, a gente recebe como palavra de Deus. Mas, amados, a pergunta é: será que de fato é? Será que tem nexo esse texto atrás do outro para afirmar aquilo que o pregador está afirmando? Será que é isso mesmo? Só porque está citando Bíblia? É essa a questão que eu quero trazer aqui e despertar vocês. Calma, cuidado. Nem todo mundo que cita texto bíblico, ele está passando de fato a mensagem de Deus. Professor, você lembra daquele caso que passou até no Fantástico? Eu sei que você não assiste. Eu vou né? mostrá-lo. Ah, então tá bom. Eu vou mostrar. Eu lembrei Do pastor lá, né? Tá, eu vou mostrá-lo, irmão. que a Bíblia mandou ele, né? Uhum. Fazer um negócio. Eu vou mostrá-lo. É interessante isso aí. Deixa eu ver aqui se dá para a gente fazer mais alguma coisa aqui ainda. Deixa eu ver. Pronto. Ah, tá. Vamos lá, irmãos. Vou pegar um texto. O texto é esse aqui, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem já ouviu alguém usando esse texto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode vencer essa dificuldade na sua vida. Você pode abrir as portas que estão fechadas para você. Você pode entrar naquele emprego. Você pode ter a chave da sua casa. Você pode isso, você pode aquilo, você pode isso. Não é pego esse texto e depois é despejado todas essas afirmações? Sim ou não? A pergunta é: esse texto me dá base para que eu afirme tudo isso que é afirmado depois do texto lido? É isso que o texto está dizendo? É isso que Paulo quis dizer? Isso que o pregador fala usando o texto bíblico? Não é? Então o que Paulo estava querendo dizer? Ele pode passar qualquer sofrimento que Deus o fortalece, que Jesus Cristo o fortalece. Ele pode estar muito bem, ele será fortalecido por Jesus Cristo, ou passando dificuldade, ele também será fortalecido. Ele pode passar fome? Creio que sim. Mas calma aí. Então a palavra está entrando em contradição, porque Davi disse no Salmo: eu já fui moço, eu sou velho hoje, mas já fui moço. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, não vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Como que a gente resolve isso? Vocês percebem que quando a gente não entende a Bíblia num todo, num macro, e só no micro, a gente tem complicação? E a Bíblia, ela não entra em contradição. Nós entramos em contradição, porque nós não estudamos direito a Bíblia. De fato, o texto está dizendo isso, mas como que o irmão chegou a essa conclusão? Pelos sofrimentos que ele passou. Porque está escrito outro versículo. Ah, tá. Anterior. Aí sim, essa é a questão nossa. Como que a gente chegou a essa conclusão? Porque está escrito, irmão. Então leia, por favor, irmão, o verso de número 11 e 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então percebe, o texto está explicando. Lembra quando eu disse, quando a gente pinça um versículo, a gente pode dar o significado que a gente quiser para esse versículo?
Agora, quando a gente lê um contexto, aí dificilmente nós vamos ter a margem para isso. Então, o que Paulo disse que ele podia todas as coisas? O que ele podia? Tem escassez ou tem abundância? Então, o que ele está falando? Que ele pode todas as coisas. O que são essas todas as coisas? Porque quando é pego esse versículo, pelo menos o que eu tenho visto ao longo desses anos, é sempre no sentido positivo. Você pode tudo no sentido positivo. É assim ou eu estou errando, irmãos? Certo. Não é? Então vocês percebem que quando a gente lida com o texto como deve lidar, ou seja, lendo todo o contexto, o que é o contexto do texto? O que é o texto? O texto é aquilo que a gente lê. E o que é o contexto? É o que vem antes e o que vem depois. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia assim. É todo um capítulo, então nós vamos ter que ler todo um capítulo para compreender. Ah, são 2 capítulos que a gente tem que ler, então nós vamos ler os 2 capítulos, porque aquele assunto está sendo abordado entre 2 capítulos. Ah, eu preciso ler 5 capítulos, porque o escritor está desenvolvendo e chegou lá na conclusão. Por exemplo, o Sermão do Monte. Onde está escrito o Sermão do Monte? Em Mateus, tá? Em outros eu sei, mas só em Mateus, que é talvez o mais lido e conhecido. Qual capítulo? Alguém lembra? Sim. Capítulo 5? É? Capítulo 5. Sim. Todo o capítulo 5? Não. Não? Só uma parte? De que parte então? De onde a onde? Vamos lá. Talvez essa matéria não era tão esperada assim que vocês pensaram. Não acontece. É uma pergunta. Não acontece, por exemplo, uma parte da Bíblia entrar em contradição com outra Não, parte impossível. por causa da tradução do original. Não, é impossível. Não Eles existe. traduzem direito? Sim, direitinho. Não, porque às vezes tem. Não. Às vezes eu leio os livros. Nossa, mas é tanta palavra, da palavra que é desconhecida. Sim, não é outra coisa. É porque então a gente precisa saber o significado. A interpretação do original nunca entra em choque com outra. A Bíblia, ela tem duas. Até o capítulo 7? Não está perguntando? Não, está afirmando que o sermão vai do 5 ao 7. Capítulo, não versículo. Uma parte só do 7? Inteiro? Ah, então coisa boa. Aleluia, louvado seja Deus. Não tem nem. Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte, né? Vai até aqui capítulo, mas isso é no 12. Para mim vai até o capítulo 7. E agora, quem dá mais? Capítulo 5 ao capítulo 7. Nós precisaríamos ler, inclusive, então, já que tem essa dúvida. Leia. Vocês têm 7 dias até a próxima aula para ler. Na minha Bíblia, tem Em vermelho? Ah, tá. No final do capítulo 7, ele vem o fim do Sermão do Monte. Ah, então aí o negócio facilitou, né, Jorge? Aí tem uma ajuda. Ah, Ajuda do céu, né, mano? Do céu não, do seu senhor que escreveu isso aí. Então. Obrigada, irmão. Não, mas aí é uma exceção. É uma exceção, né? Eu até preciso saber que Bíblia é essa aí para facilitar a minha vida. Tá, mas a maioria não é assim. Nós temos hoje muitas ferramentas que vão facilitar. Eu estou pegando aqui num geral, irmãos, naquilo que nós temos acesso e tal. Lógico que nós vamos ter, por exemplo, uma Bíblia que comente, né? Então, mas aí são coisas à parte. Eu estou pegando aqui do cru, daquilo que a gente tem, Bíblia na mão, tá certo? Mas a Bíblia, só para responder uma questão da irmã Fátima, a Bíblia tem 2 propriedades. A primeira, não é primeira, mas uma delas ela é inerrante. A Bíblia não contém erros doutrinários, ou seja, ela não tem contradição de ensino, não tem. Ah, isso aqui, nós vamos pegar texto também, e eu vou trazer essas aparentes contradições. E aí a gente vai falando, nossa, e agora? Está errado? Um escreveu certo, o outro errado? Não, falta-nos informação. Todas as vezes que a gente acha que a Bíblia tem um ensino que contraria o outro, é porque nos falta informação. Simples assim. E eu vou provar isso, inclusive, na Bíblia. Não lembro, né? Na Bíblia, a piada foi ruim, desculpa aí. Tu provou na Bíblia, que não era pecado? Foi do original, da língua Não tem. para a língua atual. Por exemplo, para nós é o português. Tá, então. Da onde veio do hebraico? Tá, então eu vou reformular. A Bíblia na língua portuguesa nossa não tem contradição de ensino. Entendeu?
Não tem. As nossas Bíblias, as traduções, está tudo correto. Não tem, irmãos. No português, pode ser a versão piorzinha que tiver. Não tem contradição de ensino, doutrinário. Não tem. Então a Bíblia está tudo certinho escrito. Apesar de a gente ter dificuldades para saber o que o original exatamente quis dizer, mas não a ponto de ter uma contradição. Não tem. Os tradutores fizeram o serviço bem direitinho, na medida das suas condições, naqueles que fizeram nas suas épocas. Tranquilo? Então a Bíblia não tem essa possibilidade de conteúdo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Isso aqui eu explico na próxima. Na próxima vocês vão ficar curiosos. Na próxima aula. O que eu quero dizer é o seguinte, nesses poucos 3 minutos que eu tenho restantes para desespero de vocês. Ainda tem 3 minutos. Desespero de vocês. Nós vamos continuar com os slides e nós vamos falar, então continuar falando a respeito dessa necessidade de nós estarmos pegando textos bíblicos, bem informados, ler a Bíblia no todo. Então, por exemplo, o Sermão do Monte são 3 capítulos, o 5, o 6 e o 7. Não é só o 5. Nós precisamos ler então todos os 3 capítulos para termos o entendimento correto, porque Jesus já estava falando. Quando a gente lê, por exemplo, só um versículo, é como se a gente interrompesse a fala de Jesus, interpretasse até ali e não deixasse ele prosseguir. Vocês percebem como que é a leitura, quando nos faz adequada? A gente corta a pessoa. É como se eu estivesse falando alguma coisa aqui, você me cortasse e só nesse ponto você interpretasse aquilo que eu estivesse falando para você. Mas calma, eu não acabei a fala. Não é? Por exemplo, o capítulo de número 5 de Efésios, versos de número 22, vai falar sobre a submissão da mulher. Eu acho que eu até já disse isso aqui em outra aula. Não é isso que pregam? Aqueles que pregam, que falam, os que vão celebrar um matrimônio, um casamento. Olha, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim e tal. Não é isso que falam? Da submissão da mulher? Mas o texto está dizendo isso? É a minha pergunta. As mulheres têm que ser submissas aos maridos? Essa é a verdade, toda a verdade? Nada mais que a verdade? Somente a verdade? Sim. Sim? Sim, pô, só ele que respondeu. É que a mulher dele não está aí. Quantos acham que sim? Quantos acham que sim, irmão? Presta atenção aqui, ó. Quantos acham que sim, então? Essa é toda a verdade. Quem não acha que não é? Quem não quer opinar? Um monte não quer opinar? Não acha que não é. Essa é toda a verdade? Não é toda a verdade. Essa mesma passagem está dizendo que o marido tem que ser submisso à mulher. Está escrito lá. Está escrito lá. Não estou inventando nada, é só ler o texto. Esse texto, o mesmo texto está dizendo... Mateus 5? Não, Efésios. Esse texto está dizendo também que os filhos têm que ser submissos aos pais. Esse mesmo texto está dizendo que os pais devem ser submissos... Mas onde que está escrito que o marido tem que ser submisso? Está no texto. Vai lançar em casa. Tem que ler. Pesquisa. Então leia. Ela quer saber Não, não. agora Ela quer saber para lançar em casa. Ela quer saber o seguinte. calma, mas não é? Não interessa de entender. Amados, veja bem. Você vai arrumar emprego. Pode falar agora. Não, veja bem. Não, calma, amados. Eu estou fazendo afirmações aqui. Vocês percebem como dá esse... Nossa, não, está escrito. E eu vou depois provar para vocês na Bíblia. Mas na Bíblia mesmo, tá? Isso está escrito. Só deixa eu concluir aqui. Olha, eu nem concluí, vocês já estão... Né? Então, calma. Eu disse que a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido à mulher, os filhos aos pais, os pais aos filhos. O mesmo texto está dizendo que os empregados têm que ser submissos aos patrões, mas os patrões têm que ser submissos aos empregados. Qual é a nossa dificuldade primeira aqui? A primeira dificuldade que nós temos aqui pelo comportamento e a reação de vocês é que nós nem sabemos o que é submissão. Começa por aí. Segundo, nós não conhecemos o texto bíblico. Segundo ponto difícil, não é? Então pronto, a gente precisa então, não tem esses pontos, então vamos resolver eles. Primeiro a gente resolve eles. Como que a gente resolve eles? Então procure saber o que é submissão bíblica. Ah, como que eu sei então do texto? Leia o texto. Submissão bíblica no homem, então seria amar. Não sei. Eu não sei de nada, irmão. Não sei, não, eu não sei, vocês têm que saber. Por que vocês estão afirmando isso? Onde vocês leram isso? Está no texto? É? Então ele não concluiu que a submissão... É porque submissão não é você se rebaixar. O que é submissão? Submissão não é
A irmã está dando uma interpretação. Ah, então, é a minha. Eu posso ter outra. E um de nós tem que estar errado se for diferente essa interpretação. Vocês estão compreendendo? Sim. Não. A senhora está dizendo. Eu estou dizendo outra coisa. Quer dizer, eu não estou dizendo nada, eu estou provocando só. Não. Amados, o que a gente está fazendo? Interpretando. O que eu estou tentando fazer vocês fazerem? Lerem o texto todo, conhecerem, ler corretamente, buscar o significado da palavra. A minha pergunta foi: o que significa submissão? Vocês teriam que fazer o quê? Ir no texto bíblico, ir no dicionário de língua portuguesa, ir numa enciclopédia, no dicionário bíblico, buscar essa palavra no contexto bíblico. Não existe tarefa fácil para interpretar a Bíblia, irmãos. É preciso se debruçar diante da Bíblia e diante das ferramentas que nós temos para auxiliar na interpretação. Essa ânsia de todos nós de querer falar o que significa, o que é, o que eu acho que é e o que deixa de ser, está errada. Pastor, mas assim, ele fala que o marido deve amar a esposa como Jesus ama a igreja. Ele não falaria que Jesus deve se submeter a Deus. Entendeu? Então, a submissão do homem com a mulher, ou para com a mulher, seria nesse sentido: amá-la, abençoá-la. O que significa a palavra submissão? O que significa a palavra submissão? Eu fiz uma pergunta. O que significa a palavra submissão? Submissão não é se curvar. Sim. Mas seria assim: entender o propósito de Deus na vida do outro. Isso é uma interpretação, a irmã não me respondeu. Para os outros irmãos, o que significa... Deixa eu ver. O que significa a palavra hipótese? Pode ser que seja uma sugestão, suposição, uma hipótese. Pode ser Uma ideia que pode ser uma verdade ou suposição. não. Então vocês estão trazendo o significado de uma palavra. Por isso que eu perguntei. Não é uma interpretação bíblica do contexto bíblico. Eu perguntei o que é submissão. Não, submissão é você ter obediência. Você Será? Pastor, mas assim, Seria a pessoa entender o propósito. Por exemplo, assim, eu não tenho marido, tudo bem. Mas se eu tivesse, se ele entendesse o propósito de Deus na minha vida, e eu entendesse o propósito de Deus na vida dele, nem obediência seria. Mas aqui, ó, que nem assim, Não, o texto pode fala que o homem deve amar a esposa como igreja. Então, submeter significa que você, de bom entendimento, obediência, você vai estar dependendo de alguém ou de algo. Por vontade própria, você vai ter. Eu vou fazer a pergunta novamente. Vocês estão trazendo o sermão já. Eu vou fazer a pergunta novamente e eu mesmo vou responder, só para perceber o que eu gostaria de ter a resposta, né? Diante da pergunta. O que significa submissão? A palavra submissão é dividida em duas partes. Sub quer dizer embaixo, missão é tarefa. O que o texto está dizendo é que cada um tem que estar debaixo da sua tarefa. Qual é a tarefa da mulher concernente ao esposo, o esposo concernente à mulher, os pais, os filhos, os pais, os empregados, os patrões os empregados? Pronto. Nós resolvemos a questão da palavra e da ideia de submissão. Se entender o propósito que é, se eu entendo o propósito que é de Deus para com meu marido, ou ele para comigo, entendeu? Mas o senhor falou submisso à mulher. O senhor falou submisso a como que é que o senhor falou? Eu perguntei a palavra submissão, mais nada. Mais nada, irmão. Eu só perguntei o que significava a palavra submissão. Deus eterno. Já pensou se eu pergunto o que significou o texto? Agora só deu a entender, assim, eu entendi. É submissão à tarefa. Não a mulher. Você quer a tradução portuguesada mesmo? Eu perguntei o que significa a palavra submissão. Mas não. Obediência voluntária, aqui na tradução. Sim. Voluntária. Tá, mas e dentro do texto bíblico tem o mesmo significado? Calma que na próxima aula não tem tempo mais, a gente vai trabalhar.
O que a gente percebe é o seguinte, que muitas vezes a gente traz um monte de coisa na cabeça. Eu não estou nem falando que está certo ou errado. Eu só estou tentando mostrar para vocês que muitas vezes a gente nem entende a pergunta a ser feita e com certeza a gente não vai dar a resposta diante da pergunta. Então a pergunta foi simples e a resposta devia ser mais simples, ou seja, o significado daquilo. Qual o significado da palavra? Esse, ponto. Quando a gente já traz um monte de coisa, a gente já está trazendo interpretações teológicas em cima daquilo. Irmãos, o negócio aqui é devagar, tão devagar, que nos agonia, porque a gente já quer falar um monte de coisa, interpretar, trazer texto e referência. Calma, vamos parte por parte. Esse é o exercício de paciência, muita paciência e perseverança. A gente não tem tempo agora para prosseguir. Tu quer fazer uma pergunta? Só uma perguntinha rápida. Tá. A Bíblia fala desde o princípio que a gente tem que ser servo dos irmãos. Servo também quer dizer escravo. Então não podemos também ser escravo do irmão. Tu fez uma pergunta. Sim. Eu vou fazer outra. O que vocês acham? Responde a dele e faz a outra. Então, a gente precisa entender então o que é o escravo. O escravo no sentido bíblico, o escravo no sentido de hoje. É diferente. E quando a Bíblia diz escravo? Quando a Bíblia diz escravo, está se referindo a quê? Quando foi traduzido lá escravo, no original era escravo? Ou será que tinha alguma palavra para distinguir escravos de escravos? Dulos e diáconos. As duas palavras são traduzidas em português escravo. Tá, mas no original tem diferença? Ah, então. Percebe como a gente tem um leque maior se abrindo para a gente entender? Mas no caso Nesse aí momento eu é peguei e servir. usei essa expressão. No caso que ele está falando é servir. Servir a quem? Ao irmão. Como? Não sei. Porque quando a Bíblia diz escravo, dependendo do contexto, não é servir o irmão. Como? Então, essas perguntas estão todas lá que eu coloquei. Como? Por quê? E elas precisam ser respondidas. Só que a gente precisa responder uma após a outra, irmãos. Para a gente chegar na... Vocês percebem que tem um monte de pergunta aqui que a gente está fazendo e a gente, inclusive, nem está fazendo uma após a outra, que seria mais adequada. Quando a gente responder cada pergunta, lá no finalzinho, automaticamente, entre aspas, automaticamente, a gente chega a uma conclusão só pelo fato de ir respondendo as perguntas. É vagaroso o negócio, dá raiva, porque a gente quer logo o negócio pronto. E não é assim, não vai ser assim. Vocês vão passar muita raiva aqui comigo.